Amém. Eu estou aqui estou na sala de aula da faculdade do Seminário Teológico Nacional de Cursos Online de Teologia de Ensino à Distância. Nós vamos ler aqui a apostila sobre o curso superior de Teologia, disciplina teológica, Teologia do Novo Testamento. A gente vai, Faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia e Ensino à Distância. Conceito. Em definição: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Né? Aí fala, definição: teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos. Vejamos: teologia exegética. Exegética vem da palavra grega que significa extrair. Esta teologia procura descobrir o verdadeiro significado da Escritura. Teologia histórica envolve o estudo da história da Igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nós cremos da Igreja. Teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nós nos apresentarmos gregos nos credos da Igreja. Teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais importantes. Teologia sistemática. Neste ramo de estudo, os ensinamentos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos. Introdução. O Novo Testamento forma parte 2 da Bíblia. Ele é uma coleção de 27 livros, mas tem somente um terço do volume da parte 1. O Antigo Testamento cobre um período de milhares de anos de história, mas o Novo Testamento menos de um século. Novo Testamento quer dizer de fato novo pacto, em contraste com a antiga aliança. O vocábulo testamento transmite-nos a ideia de uma última vontade e só passa a ter efeito na eventualidade da morte do testador. Assim é que o novo pacto entrou em vigor em face da morte de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, 15 e 17. Escrita originalmente em grego, entre 45 e 95 depois de Cristo, os livros do Novo Testamento não estão arranjados na ordem cronológica em que foram escritos. As primeiras epístolas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento a ser escritos e não os evangelhos. Ele está dizendo aqui para a gente que as primeiras epístolas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento e não a ser escrito, e não os evangelhos. E mesmo o arranjo das epístolas paulinas não segue a sua ordem cronológica, porquanto Gálatas, ou talvez 1 Tessalonicenses, foi a epístola escrita bem antes daquela dirigida aos romanos, qual figura em primeiro lugar em nossas Bíblias pelo fato de ser a mais longa das epístolas de Paulo. Entre os evangelhos, o de Marcos, não o de Mateus, parece ter sido aquele que primeiro foi escrito. A ordem que esses livros aparecem, por consequência, é uma ordem lógica. Os evangélicos estão postos em primeiro lugar porque descrevem os eventos cruciais de Jesus. Entre os evangelhos, o de Mateus vem apropriadamente entre todos devido à sua extensão e seu íntimo relacionamento com o Antigo Testamento, que o precede imediatamente. No livro de Atos dos Apóstolos, uma envolvente narrativa do bem-sucedido surgimento e expansão da Igreja na Palestina e daí por toda a Síria, a Ásia Menor, Macedônia, Grécia e até lugares distantes como Roma, na Itália.
O livro de Atos é a segunda visão de uma obra em 2 volumes, Lucas, Atos. Basta-nos essas ideias quanto aos livros históricos do Novo Testamento. As epístolas e, finalmente, o livro de Apocalipse explanam a significação teológica da história da redação, além de extrair daí certas implicações éticas. Entre as epístolas, as de Paulo ocupam o primeiro lugar entre elas. A ordem que foram arranjadas segue primeiramente a ideia da extensão decrescente, levando-se em conta grande exceção formada pela epístola pastoral, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e as quais antecedem a Filemon e a mais breve das epístolas paulinas que chegaram até nós. Faculdade e Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia e Ensino à Distância. A mais longa das epístolas não paulinas aos Hebreus, cujo autor nos é desconhecido, aparece em seguida, depois da qual vem as epístolas católicas ou gerais escritas por Tiago, Pedro, Judas e João. E por fim temos o livro que lança os olhos para o futuro, Retorno de Cristo, Apocalipse, livro esse que leva o nome Testamento, o Novo Testamento e muito apropriado clímax. O Novo Testamento é o livro mais vital do mundo. Seu tema supremo é o Senhor Jesus Cristo. Seu objetivo supremo é a salvação dos seres humanos. Seu projeto supremo é o reinado final do Senhor Jesus, num império sem limite eterno. Eu gostei dessa parte. Dentro do estudo do Novo Testamento, estaremos observando as principais doutrinas e teologia. Os 4 evangelhos. Vamos dirigir agora nossa atenção aos 4 evangelhos. Uma coleção de registro muito especial, quando examinamos coletivamente. Para começar, nós encontraremos perguntando: por que há 4 evangelhos especialmente? Quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto. Um só não seria melhor? Como estamos tratando de escrito divinamente inspirado, a resposta final, naturalmente, é que há 4, porque Deus assim quis. Mas podemos acrescentar que existem razões claras para Deus ter feito isso. Existem 4 evangelhos em lugar de um, de modo a apresentar-se num retrato de Cristo. Os 4 evangelhos têm cada uma individualidade que não pode ser anulada. A unidade do tema somada à sua diversidade que os torna tão interessante à mente e tão satisfatório ao coração. Também podemos explicar a necessidade dos 4 evangelhos facilmente pelo fato de ter havido, nos tempos apostólicos, 4 classes representativas do povo: judeus, romanos, gregos e a igreja. Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se o seu caráter e suas necessidades e ideias. Livro: Povo, Revelação e Figura. Mateus, Marcos, Judeus, Romano, Filho de Deus, Servo, Leão, Boi. Lucas, João, Gregos, Igreja, Filhos do Homem, Salvador, Rosto de Homem, Águia, o Servo. Mateus, sabendo que os judeus esperavam pela vinda do Messias prometido no Velho Testamento, apresenta Jesus como Messias, o Filho de Deus. O leão era o símbolo da tribo de Judá, a tribo real. Em Mateus, Nosso Senhor é singularmente o leão da tribo de Judá. Mateus 3,17. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus, o evangelho do rei vê-se no primeiro capítulo, o rei dos judeus, e por fim o rei soberano dos céus e da terra, enviado para exigir a sua sujeição e homenagem. Marcos, esse é o Mateus. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço. Assim, Marcos descreveu a Cristo, servo fiel.
boi é o emblema do trabalho servil. Ele representava entre os antigos do Oriente o trabalho paciente e produtivo. A ênfase do livro se encontra no Cristo ativo, um servo forte, mas humilde. Lucas escreveu a um povo culto, aos gregos, cujo objetivo era atingir a perfeição e assim chegar a ser Deus. Assim, Lucas apresenta Cristo como filho do homem, perfeito em tudo que chegou a ser Deus. O homem é símbolo de inteligência, razão, emoção, vontade, conhecimento, amor. Lucas 5:24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar o pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em Lucas, o Evangelho do Filho do Homem mostra-se o coração de Jesus em uma série de manifestações de sua compaixão, ternura e amor. João, ao escrever, tinha em mente a igreja, pois já fazia muitos anos que Cristo tinha sido crucificado e as verdades do Evangelho estavam sendo esquecidas. Por isso, João, vendo as necessidades dos cristãos de todas as nações, apresenta as verdades mais profundas do Evangelho. João 4:42 diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido, sabendo que este é verdadeiramente Salvador do mundo. Em João, o Evangelho do Filho de Deus, vê-se como Jesus assemelha-se à natureza da águia que voa e nos leva às alturas da sua divindade eterna. É o livro que nos revela o mistério de ele ser como Pai. Paralelo significativo. Ezequiel 1:10. É a forma dos seus rostos, era como o rosto de homem, a mão direita todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os quatro tinham o rosto de boi, também tinham todos os quatro o rosto de águia. O leão simboliza a soberania e a força suprema, o homem mais alta inteligência, o boi, o serviço e a água celestial, o divino. Os quatro aspectos são necessários para transmitir toda a verdade. Como soberano, ele vem para reinar e governar. Como servo, vem para servir e sofrer. Como filho do homem, vem para participar e consolar. Como filho de Deus, vem para revelar e remir. Maravilhosa fusão, soberana e humildade e divindade. Os sinóticos de João. Sinótico, que tem forma de sinopse, resumindo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, cobre quase o mesmo terreno, apresentando apenas narrações dos fatos, enquanto os registros de João, além de ter sido escritos mais tarde do que os demais, trata em sua maior parte de matéria não mencionada por ele. Os evangelhos de João é a obra de um teólogo que apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus. As principais doutrinas. Estamos apresentando as doutrinas fundamentais contidas no Novo Testamento. Através de um simples bolso, o estudo mais profundo será apresentado quando da matéria específica. Doutrina de Deus, João 17:6-17. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, se ou eu falo por mim mesmo. A existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus. Doutrina de Cristo. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebida do Espírito Santo. A natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, a obra de Cristo. Amém. Doutrina do Espírito Santo, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo, essa é a doutrina do Espírito Santo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém.
A natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo do Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo no cristão, os dons do Espírito. Doutrina dos anjos, Hebreus 1, 13, 14. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Sua natureza, sua classificação, seu caráter, sua obra, reino das trevas. Doutrina do homem. Mateus 19:4. Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? A origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus, homem. Doutrina da salvação. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A natureza da salvação, justificação, regeneração, santificação. Doutrina da igreja, Atos 8:22. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. A natureza da igreja, a fundação da igreja, as ordenanças da igreja, a organização da igreja. Doutrina das últimas coisas. Mateus 24:13. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos, quando serão estas coisas? Em que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Sinais da vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio, juízo do trono branco. Os ensinos de Jesus, os ensinamentos de Jesus foram fundamentados nas escrituras do Evangelho, do Velho Testamento. Mateus 4:10. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Os ensinos de Jesus Cristo revelam claramente que ele era o Messias prometido. Seus ensinamentos eram inspirados por Deus, por isso estão ainda hoje vivos em nossa memória. Ele apresenta-se diante do povo, usava a linguagem do povo, ele usava a figura conhecida para ensinar as ideias corretas e desfazer as errôneas. O centro dos ensinamentos de Jesus Cristo era a fé. A fé ensinada por Jesus opera gloriosos resultados. Amém? Vamos ver? Estou gostando demais desse estudo, amém? Essa faculdade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.